Fala pessoal, aqui é Tiziano Gadelha, marido de Caroline, pai de Francisco nas horas vagas, advogado, mentor, consultor, investidor de startups. Hoje a gente vai conversar aqui com meu queridíssimo amigo e mentor, Fernando Cavalcante. Falou dizer que é músico também, faltou você dizer que é músico. Não tenho muito talento, embora goste muito, mas tudo que eu tento tocar eu só faço um barulho ruim, então não posso ofender a classe dos músicos. Hoje a gente vai conversar aqui com o meu querido amigo Fernando Cavalcante, esse empreendedor serial, o cara que estudou em umas 20 ou 30 escolas. Quantas mais ou menos, Nando? 8. Foi bem menos, são 11. 11, tá vendo? 11 escolas apenas. Ele estudou em 11 escolas, nenhuma faculdade e construiu um império multibilionário. Não falarei muito sobre esse assunto porque a Receita pode estar de olho e pode gerar um problema para o meu querido amigo. Então, a parte de offshore a gente deixa para um outro episódio. Chega, deu barulho aí no estúdio, quebrou tudo, a turma ficou nervosa, mas a fortuna do meu amigo está em Bitcoin, então não se preocupe que não tem nada rastreável. Eu ainda tenho os Bitcoins. Eu não tenho a menor dúvida. Quando a pessoa fala uns Bitcoins, você entende o tamanho da fazenda de Bitcoins. Mas, bom, Nando, valeu, querido. Vamos bater um papo aqui hoje sobre as soft skills, aquelas habilidades que os advogados não conhecem muito. Algo que você dá aula aí, que tu conhece desde sempre, e a gente aqui do lado de cá, no direito, a gente tem uma certa dificuldade. Advogados dizem que são bons em criatividade e oratória e nada mais. Advogado se dedica muito a hard skills, né? As matérias, ao estudo das matérias de fato, seja o direito empresarial, direito tributário, direito da propriedade intelectual, dentre outros, mas em soft skills a gente não é muito bom. E você, meu querido, me conta aí um pouquinho a tua história. Me conta desde essas 11 escolas até o quase IPO. Quase porque vai acontecer daqui a pouco. É um caminho a ser traçado. É engraçado você falar de soft skills, porque quando você começa a falar das soft skills, eu já fico olhando para você pensando, o dom da oratória esse menino já tem, né? Minha mãe falava sempre, aliás, eu acho que não só a minha, mas muitas mães por aí falam isso, quem tem boca vai a Roma, né? E hoje eu percebo o quanto importante é a pessoa conseguir se comunicar bem, conseguir chegar nos lugares e conseguir interagir com as outras pessoas, conseguir se portar nos lugares, conseguir criar conexões com as outras pessoas. Tipo, isso é uma soft skill do caralho, né? Porque essas conexões é o que ajudam você a prosperar, é o que ajuda você a até montar modelos de negócios, sendo bem sincero. Sim. Porque se você parar para pensar direitinho, você falou aí de 11 empresas, 11 empresas não, desculpa, 11 escolas. Também foram 11 empresas. Não foi não. Não foi 11 empresas não. Foram 23, brother. 11 escolas com 11 CNPJs distintos, possivelmente. Escolas. Sim. Sim, escolas totalmente Ele diferentes. é muito inteligente, embora não seja tão rápido. Não sou não. Inteligente ou rápido? Ambos. Bate e volta, bora, Nando. Bate e volta. Tá, uma história. Uma história, vamos lá. História da minha Não, é vida. pra contar a história da tua vida logo. Eu tô contando, Você tá ficando nervoso. Não tô. Então, obrigado. Tô bem tranquilo. Tá bom. Apesar da sua tentativa de pressão. Não precisa. Cara, sempre fui um aluno muito problemático, na realidade. Tenho um TDAH, como você, mas hoje em dia eu sou medicado. Eu sou casado. Diferente de você. Mas, nesse caso, as escolas eu terminei migrando muitas vezes porque eu não conseguia prestar atenção nas aulas. Uhum. Isso foi diagnosticado ainda cedo, mas naquela época o que tentava se fazer era ir por outras vias. Né? Era psicólogo, psicomotricidade e outras terapias alternativas. Ao invés de fazer uma medicação, porque ainda existia muito um preconceito, um medo mesmo das famílias de tipo, cara, não quero meu filho dependente de um remédio pro resto da vida. Hoje em dia eu percebo, tipo, terminei só começando a tomar a medicação acho que com 18 anos de idade. E para mim foi total game change. Porque, estudei em várias escolas, fui expulso de algumas, inclusive. Era um garoto problema de verdade na escola. Quando chegou... Agora, independente em qualquer escola que eu tenha estudado, sempre acontecia de a coordenação chamar meus pais e falar, olha, seu filho é inteligentíssimo, mas eu não sei por que ele não presta atenção. Isso era meio recorrente. Até o momento que eu fiz intercâmbio,
O que é um grande problema para a pessoa não saber o que é TDAH, né? Isso, assim, eu era diagnosticado, mas não era uma coisa que era consciente minha, de tipo, eu tenho TDAH. Não, meus pais sabiam muito bem. Para mim era tipo, eu sou assim, acabou. Eu conseguia, eu lembro de muitos momentos de frustração que eu ficava na sala de aula, tipo, eu preciso prestar atenção nessa aula, porque se eu não prestar atenção nessa aula, eu vou reprovar de ano, de novo, porque eu reprovei 3 vezes. No final eu fiz supletivo, cara. Entendeu? Então, eu era assim, na época de escola, era muito frustrante para mim, porque eu não conseguia acompanhar mesmo. E no final, mas por outro lado, existe para quem tem TDAH, existe um negócio chamado hiperfoco. Então eu tinha o hiperfoco sempre em coisas relacionadas à tecnologia. O meu hiperfoco sempre teve antenado nisso. Na quinta série eu entrava nos sites que eu gostava, imprimia o código-fonte do site e levava para a escola dentro do caderno. Então, durante a aula de história, eu abria o meu caderno, olhava o código-fonte de um site e ficava com papel e caneta escrevendo o código. E quando chegava em casa, corria o computador para digitar para ver se aquilo dava certo. Então, eu terminei sempre empreendendo muito cedo. Meu primeiro negócio foi alugar minibug, cara. Você conhece muito bem minha família. Tem um hotel no interior de Pernambuco. E nesse hotel, meu pai, durante um aniversário meu, ele me deu de presente um minibug. Aquele Fapinha, né? Um jeepzinho. Motor 3,5 cavalos, 2 tempos. Tinha que botar o óleo 2 tempos ali. E nessa época eu lembro que eu estava dirigindo o minibug em uma ocasião e uma outra criança olhou e fez, quanto é o aluguel? Quando falou isso, eu, aluguel? Comecei a alugar o minibug. Com o dinheiro do minibug, comprei uma bicicleta. Depois comprei um videogame. Coloquei um primo meu para ficar no videogame, um primo meu para ficar na bicicleta. Daqui a pouco eu tinha o Império. Tá ligado? E o mais escroto, cara, nessa época eu andava com a maletinha de executivo. Meu pai tem foto disso. Eu andava pelo hotel com a maletinha de executivo. Não tinha nada dentro, era só papel. Mas quando perguntava... Eram as notas promissórias. O dinheiro da turma. A assinatura do meu avô dizendo que está me devendo. E o engraçado foi porque eu andando com essa maletinha pra cima e pra baixo, quando as pessoas me paravam, me questionavam, né? De tipo, o que é que tem nessa maleta? Eu dizia, minha empresa. Tu tem empresa, menino? Eu com, sei lá, 9 anos, 10 anos. Eu tenho. Qual é o nome da tua empresa? Eu, Money. Era o nome da minha empresa, cara. Já era global, tá vendo? Já pensava em internacionalizar o negócio. E tu já entendia de startups desde os 9 anos, né? Porque para falar em FFF, a história do Family, Friends and Fools, você colocava lá os primos, que eu não sei se estão em Family ou se estão em Fools, para cuidar dos teus negócios, né? É uma coisa que eu aprendi com a vida, né? Levei a lidar com os Fools ou com a família? Ou cara, eu tenho uma máxima dentro da empresa. Eu e meu sócio, a gente tem um acordo entre nós. É tipo, amigos e família não entram. Mas você é sócio de um amigão seu. Pois é. É uma exceção. Fora vocês, não entra mais ninguém. Boa. É uma exceção. Bom, porque na realidade eu tô ferrado, porque eu estava pretendendo ao final desse episódio deixar meu currículo, mas não dá. Eu posso contratar. Ou talvez a gente não seja tão amigo quanto eu imaginava e eu ainda tenho a chance. A gente é amigo, pô. A gente tem que ser um negócio de prestador de serviço, é diferente. Então tá bom. Cara, é uma máxima. Tipo, não contrate quem você não pode demitir. É verdade. Você imagina, você tá com um negócio já estruturado, aí você coloca a sua esposa dentro do negócio. É muito difícil você diferenciar isso. Você chega em casa e, tipo, vai falar de trabalho, muitas vezes. Então, o bom é você chegar em casa e, tipo, você até pode falar de trabalho, você até vai seguir falando sobre isso, mas você também conseguir fazer esse corte de, tipo, trabalhar aqui é em casa. E quando você tem os dois envolvidos dentro da mesma operação, é complicado. É dificílimo. Exato. Ainda mais se você é o dono e você tem uma funcionária, por exemplo, tendo, tipo, a sua esposa como funcionária, por exemplo. Cara, para ela, para acontecer, eu tô dizendo para ela, mas pode ser vice-versa, né? Pode ser a situação contrária também. Para acontecer um momento de você olhar e dizer, cara, se fosse um funcionário normal eu já teria demitido, mas aqui eu não posso. Aí esse é o problema, na minha opinião. É verdade, tem razão. Mas com 9 anos você não tinha funcionários, não. Tinha apenas a família. Tinha apenas... Não pagava... Não pagava CLT de ninguém. Tá bom. E depois disso? Quero saber como foi que você chegou nesse mundo das startups. Mas conta aí, com 9 anos. A maletinha e a empresa Money. Cara, para virar uma startup, de fato... E até interessante, esse conceito de startup, para mim, ainda é um negócio que eu mesmo... Eu
eu tento não entrar nesse label, nesse dizer eu sou uma startup. Apesar de que eu sei que, via de regra, o tipo de empresa que eu tenho de fato é uma startup. Mas depois desse negócio da Money, né, que obviamente não é uma empresa que foi muito para frente, afinal era uma criança de 9 anos, 10 anos, dando conta, não tinha muito o que fazer. Pequeno empreendedor. Depois tive uma outra empresa com o que é o meu sócio atual, que a gente fazia cobertura de evento, chegava e tirava foto, nenhuma escala, o nome era Phototype. Depois a gente montou uma empresa de desenvolvimento de site. Na época que era desenvolvimento de site, a gente pegava alguns projetos, inclusive, que hoje em dia poderiam até ter tomado forma e terem andado para frente. Então, a gente teve um e-commerce de bolo de rolo. Que Amo o nome bolo de rolo. Amo bolo de rolo. Você registrou a marca para mim dele, inclusive. Tivemos o Folheto Digital, que era uma empresa especializada em e-mail marketing, que depois a gente terminou virando a Folheto Leads, que era uma empresa de captação de lead para o mercado imobiliário, era uma coisa mais específica. E que isso foi, inclusive, o ponto de virada para a gente fazer o Chat Guru. Hoje é a solução que a gente tem de WhatsApp. Então, eu e meu sócio, recentemente, a gente sentou e começou a contabilizar quantas empresas... E quando eu falo empresa, não quer dizer que são CNPJs distintos, e sim... Mas negócios distintos. Negócios, de fato. Em startup, Negócios. você tem que falar nisso, né? Você, às vezes, vai pivotar, né? Vai mudar o negócio. Ou vai criar spin-off, né? Que é quando você tem uma solução que termina se tornando que é um produto e que amanhã termina se tornando autônoma, né? Exato. Começa como uma BU e daqui a pouco... BU, pessoal, para quem não sabe, é Business Unit. Ele está dando exemplo de... seria um dos produtos, uma das redes de produtos dentro daquele negócio. E aí ele termina crescendo tanto, chamando tanta atenção, que é mais interessante ser tirado ali e fazer um dar spin-off. autonomia. E aí é o momento que você faz Spin-off é isso, esse movimento de tirar e... De tirar um ABU, que na realidade é uma fonte de receita adicional da empresa, como um produto. Hoje no Chat Guru a gente tem BUs, quando a gente pensa num novo projeto, mas que está dentro do ecossistema do Chat Guru, a gente chama de BU, né? Então, criação de um novo módulo, por exemplo, a gente vai dedicar uma equipe exclusiva para aquilo, mas ela compartilha recursos do próprio Chat Guru. Mas a gente vai montar uma equipe específica para aquilo, um designer, um time de marketing, talvez, e vai lançar aquilo e vai ser uma nova fonte de receita para a empresa, mas ela compartilha alguns recursos do próprio Chat Guru, né? Da matriz, digamos assim. E aí me diz uma coisa, hoje Chat Guru. Chat Guru é uma super solução, pelo que tu falou agora, a gente pode compreender Chat Guru como uma startup. Sim. Embora pelo marco legal das startups, não sei se a gente poderia considerar, mas eu não vou me ater agora a questões formais, não faz sentido. Mas o que eu queria saber de ti era o seguinte, a gente está vivenciando tempos em que a advocacia não, qualquer área de atuação está sendo reinventada. Quando tu me fala que tu estudou em 11 escolas diferentes e que as escolas não percebiam essas tuas habilidades e terminavam te punindo por isso, me parece que essa é a realidade não de Fernando, mas sim de uma juventude que sofreu com isso anos 80, 90. Completamente. E que me parece que agora está um pouco diferente. Por exemplo, meu filho estuda numa escola que não preza muito pelo vestibular. Desde pequenininho, com 1 ano e meio, 2 anos, a linguagem oferecida como linguagem mãe é o inglês. 70% é inglês e aí vai equilibrando até chegar mais Está mais preparando o adiante. menino para o mundo e não para fazer uma faculdade na cidade dele, né? Pois é, eu nem sei se uma faculdade, né? Você vê, por exemplo, para criar o Chat Guru, quantos diplomas foram necessários? Quantos MBAs? Quantas pós-graduações? O total de 0. Pois é. Cara, eu não tenho graduação, eu não tenho MBA, eu na realidade não tenho nenhum tipo de ensino superior, né? O meu sócio, ele ainda cursou, mas não chegou a concluir, não chegou a pegar o canudo, não chegou a pagar o último semestre, porque a gente já estava com outros negócios rolando. No meu caso, foi falta de atenção, de não conseguir manter mesmo alguma coisa em contínua, né? Mas, assim... Mas esse é o desafio da educação. Sim, vou até fazer um fato interessante. No processo de contratação da gente, eu não peço formação e eu raramente olho para a formação da pessoa. Eu quero muito mais ver o que é que ela é capaz de fazer. Então, muita gente até pergunta para mim, cara, mas como é que você consegue fazer isso? Porque, querendo ou não,
a faculdade, a formação termina sendo um filtro para você balizar um negócio, para você dar um ponto de corte. Por exemplo, se eu tenho 2 atividades aqui e os 2 conseguem fazer, talvez o ponto de talvez o que vai diferenciar um do outro é, eita, mas esse aqui fez uma faculdade. Mas se os 2 conseguiram concluir a faculdade, aquela prova que você deu, só vai ser o diferencialzinho a mais. Agora, se esses 2 aqui, um deles tem faculdade e esse aqui não tem faculdade, mas fala inglês, eu pego o que fala inglês. Sim. Entendeu? Sim. Ou seja, esse diferencial que é a faculdade, para mim, é um diferencial muito pequeno. Tá bom. Mas isso vai depender, obviamente, de áreas que a gente contrata também, né? Tipo, querendo ou não, tem alguns tipos de profissionais específicos que precisam de uma formação. Claro, você não pode contratar um advogado que é um cara fluente em 18 idiomas, mas que não entende a matéria, por exemplo, sei lá, digamos, a parte do digital. Sim. Não faz sentido. Perfeito. Aproveitando essa tua condução da ausência necessária de diploma, me parece que tu concorda com essa questão da formação ampla. Então, é menos necessário é menos necessária uma graduação formal em determinado curso, em determinada universidade, e mais o exercício de algumas habilidades. Com certeza. Por exemplo, se você tem um setor comercial, é muito mais interessante a empatia com que o profissional tem, A eloquência, perfeito, o relacionamento que ela pode construir e muito menos, vamos dizer, o pós-doc que ela tenha nas hard skills. Eu não estou falando que hard skills não sejam importantes, é como eu falei, é como eu comentei agora há pouco. Se a gente vai entender, por exemplo, a gente cuida da marca Chat Guru. Se a gente não tivesse expertise nessa área de propriedade intelectual, não faria sentido algum a gente cuidar. Porque ainda que, eventualmente, você apreciasse alguma das soft skills, que é o tema dessa nossa conversa, não faria sentido a gente, com base nelas, cuidar de algo que a gente não entende. Cara, eu preciso te contar uma coisa. Por favor. Como é que é meu processo seletivo? Tá. Eu espero que as pessoas que Eu quero que tu conte isso, por favor, e logo depois tu explique como é o teu processo seletivo também de fornecedores. Que numa conversa anterior que a gente teve, você estava criticando aquela questão de contratar as pessoas conhecidas, contratar os amigos e tal. Então, Sim. Por favor, fala essas 2 coisas, cara. O processo seletivo. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo não tentem fazer o processo seletivo da gente, porque eu vou falar coisas que beneficiariam elas. Mas a primeira contratação que eu fiz no Chat Guru, eu contratei uma empresa de Hunter e eu falei o que é que eu queria, o que é que eu esperava desse profissional. Então eu falei, na realidade eu tentei olhar e dizer, cara, quais são as empresas que eu admiro? Cara, eu admiro pra caramba. Isso era uma vaga pro time de suporte. Qual a empresa que você admira de suporte? De atendimento, de customer success? Nubank. Nubank é queridinho de todo mundo. Então, na época, eu disse, cara, eu quero algum profissional que já tenha passado pelo Nubank ou então pelo Banco Neon, que eu também tinha conta e acho bacana. Não, tudo bem. Conseguiram. Contrataram uma menina que ela já tinha passado pelo Nubank, estava no Banco Neon. Eu tirei ela de lá e trouxe para mim. Na mesma ocasião, eu também contratei uma pessoa completamente aleatória. Tá? E o que é que acontece? Depois de um mês, eu dei o treinamento das 2, porque foram os 2 primeiros funcionários da gente. Eu mesmo dei o treinamento dos 2. O cara aleatório estava decolando. A menina que veio do Nubank, do Banco Neon, ela não conseguia entender as coisas. Eu explicava tudo para ela, no final eu falava, você entendeu? E ela sempre respondia, entendi. Ela era simpaticíssima, ela era eloquente, ela era uma fofa. Você conversava com ela, dava vontade de apertar a bochecha. Sabe? Uma pessoa fofa. Mas ela tinha um grande problema de aprendizado. Então, nessa época, eu lembro que com um mês eu já tinha percebido isso. E aí eu fui até lá até o lugar, até a empresa que eu contratei e disse, cara, ela não está evoluindo. Eu tô começando a ficar um pouco estressado, porque eu explico uma coisa para ela pela manhã, quando chega pela tarde, ela volta para dizer que não entendeu, mas ela tenta meio que disfarçar isso, perguntando a mesma coisa de uma forma diferente, achando que eu não vou perceber que é a mesma coisa. E eu explico tudo de novo, numa paciência danada. Ela diz que entendeu, e quando chega no final da tarde, ela não entendeu ainda. Aí ele, cara, mas, Fernando, você...
E, detalhe, essa empresa ela tinha um contrato comigo que eu tinha 3 meses para avaliar essa pessoa. E depois de 3 meses, caso a pessoa não evoluísse, eu podia pedir uma troca, eles me davam outra pessoa. Na realidade, eu tinha 3 trocas, se eu não me engano. A probabilidade de você fazer 3 trocas é rara. Sim. Então, quando depois de 2 meses, mais ou menos, eu já estava, tipo, no meu limite. Cheguei nessa empresa e disse, cara, vou precisar da substituição. Fernando, mas avalia bem. Cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado. Cada pessoa tem as suas diferenças. E você também precisa entender que, tipo, talvez ela vai desempenhar, ela é uma boa profissional, mas talvez ela demore um pouco mais para fazer essa rampagem na sua empresa. Aí eu, tá bom. Tudo bem, comprei a ideia. Quando chegou no dia seguinte, velho, quando ela me perguntou, a primeira coisa que ela perguntou, eu falei, não dá. Não dá, liguei para ele e fiz, eu entendi o teu argumento do tempo de rampagem, que as pessoas têm diferentes velocidades de aprendizado, mas eu cheguei a uma conclusão. A conclusão é que se ela tem esse nível se essa é a velocidade dela, então ela não é compatível com o que eu quero, com o que eu preciso. Perfeito. Então, é isso. Eu não vou mudar toda a empresa para servir a uma pessoa. Então, eu preciso, na realidade, arrumar um fit do profissional que eu estou querendo para isso. Então, a segunda contratação que eu fiz... e detalhe, durante esse período, o outro cara que eu contratei de forma aleatória, eu estava decolando. Aí eu fiz, bom, então o problema não foi minha metodologia. O cara está decolando. Voltei para a empresa e disse, vou substituir. Não, tudo bem, a gente vai fazer outro candidato que estava no segundo lugar. Eu fiz, não. Eu quero que antes de você me passar qualquer profissional, eu vou querer que você aplique um teste que eu bolei. Porque eu aprendi uma coisa. Eu já sabia o que é que eu queria. Eu esqueci de dizer o que é que eu não queria. Sim. E o que é que eu não queria? Eu não queria uma pessoa que, por exemplo, pergunta pra caramba. Mas não é bom a pessoa perguntar, tirar as dúvidas? Eu fiz. Depende do que você está procurando. Né? Depende do que você está procurando. Se a pessoa, antes de pesquisar, vai me perguntar, ela só está... cara. Ela está cara. Pessoa tá bem ela cara. está me fazendo perder tempo. Sim. Então, isso era uma coisa. Aí, o que é que eu fiz? Montei um questionário inteiro que tem várias casquinhas de banana para pegar essas pessoas. Mas como assim? Como é que você consegue identificar esse tipo de perfil? E foi até engraçado, porque depois teve uma colega minha que fez esse teste e depois ela fez porque eu falei para ela que eu tinha feito um teste que identificava esse tipo de coisa. Aí ela disse, eu quero fazer para ver se eu caio, se eu passaria ou não. E ela foi totalmente reprovada. E ela fica, não, mas eu acho que é um absurdo você fazer desse jeito. Aí eu fiz, não, meu amor, é o seguinte, eu estou excluindo o tipo de profissional que eu não quero. Eu não gostaria de ter como profissional na minha empresa. Por quê? Porque eu procuro uma pessoa que tenha iniciativa, eu procuro uma pessoa que seja eloquente. Não, mas eu sou muito tímido, não gosto de falar, não. Tá bom, tudo bem, tchau. Sabe? Não, mas é que eu tenho um pouco de insegurança e eu prefiro perguntar antes de fazer. Tchau. Eu prefiro que tu quebre a cara. Isso. É melhor pedir desculpa do que pedir licença, né? Exatamente. Eu prefiro que você quebre a cara, eu prefiro que você faça as coisas, eu prefiro que você entre no Google e bote lá, ao invés de chegar para quem está do teu lado e tu perguntar. Porque no momento que você simplesmente nem pesquisa e pergunta a pessoa para o teu lado como é que faço isso, você está achando que o tempo dela é menos importante do que o seu. Sim, verdade. Você está tomando o tempo dela. Agora, se você está pesquisando, não está conseguindo achar a solução, aí pergunte. Também não vai ficar perdendo um dia inteiro para descobrir um negócio que o cara do lado pode saber. Agora, você nem pesquisou e já vai perguntar. Esse filtro que você faz na contratação. Tá, e aí eu te pergunto, e na contratação de fornecedores? Você quer contratar um arquiteto para o negócio, você quer contratar um advogado, que é o nosso foco aqui, você quer contratar, sei lá, uma empresa. Aquilo que passa pelo teu colo, o que você escolhe? É claro, nem tudo passa, porque, por exemplo, sei lá, quem vai fornecer o potinho não te interessa, o amendoim não te interessa, mas quem vai representar os teus negócios te interessa. Como é que você faz essa seleção? Tudo vai depende muito nesse caso, a escolha de fornecedor depende muito do tipo de serviço também que vai ser prestado, né? Então, por exemplo, recentemente a gente contratou uma empresa que vai fazer o SEO pra gente. Como é que eu cheguei a essa empresa? SEO, pessoal, é Search Engine Optimization. Ou seja...
Otimização para buscas na internet. Obrigado. Podemos traduzir dessa forma. Dê um exemplo, por favor, porque as pessoas que estão te vendo são, em sua maioria, advogadas e advogados. Perfeito. Não estão tão familiarizadas. SEO talvez seja uma das melhores formas de um advogado aparecer, inclusive. Perfeito. É Não sobre é? isso que eu gostaria que você falasse. Porque eu sei que a advocacia, vocês têm muitas limitações de como vocês podem fazer publicidade, né? Aliás, não podem. Então, fazer um bom trabalho de SEO. E como é que você faz um bom trabalho de SEO? É você construindo um site que vai ter, por exemplo, é o site do teu escritório e você vai ter um blog. Nesse blog, você vai escrever artigos, você vai ter textos que vão ser relevantes para outras pessoas e que vão ter palavras-chave que a pessoa, quando busque por aquele determinado termo, encontre você. Então, no caso, como consigo registrar a minha marca? Aí vai aparecer lá o como registrar. Espero. Você, no caso de vocês, como se trata de registro de marca, acredito que também pode fazer o Google Ads também, né? Compra de palavras-chave. Sim. Mas, por exemplo, Lembrando só que como registrar não é uma ferramenta do escritório. Como registrar é uma empresa à parte, Sim. que não tem vínculo algum com a OAB. Exatamente. Mas tudo bem. Sim, mas de qualquer forma, nesse caso pode. Agora, por exemplo, um advogado que está fazendo uma busca... Aliás, desculpa, uma pessoa que está fazendo... vou me separar, que é divórcio. O resultado já não pode ser diferente, né? Não pode fazer essa compra de palavras-chave dessa forma, ou até mesmo aparecer no... Corrija-me se eu estiver errado também, porque eu não sou dessa área. Mas eu não posso fazer um anúncio no Facebook lá de tipo, tá se divorciando, me liga. Não pode. No Brasil, não. Nos Estados Unidos isso é muito comum, inclusive. Sim, total. Better Call Saul, né? Isso me lembra na hora. Esse seriado é maravilhoso. Eu adoro ele. E nisso aí eu me lembro na hora do seguinte, cara. Você pega então, o que é que você pode... Como você pode anunciar? Você pode fazer SEO. Para você fazer SEO, você basicamente vai construindo vários artigos, você vai escrevendo sobre aquele determinado assunto e muita gente não sabe, mas o grande segredo do SEO não é só você meter um monte de artigo. É o que chama de backlink. Ou São seja, outros sites te referenciarem. Exatamente. Outros sites que vão fazer referência para você. Ou então, vou dar um exemplo. Então, você tem dentro do como registrar um artigo lá falando sobre a importância de criar o registro da tua marca, ou então 5 motivos. Esse tipo de artigo é uma coisa que chama muita atenção, são listas. 10 motivos para você registrar sua marca ainda hoje, sabe? Então, imagina você ter uma página do teu blog dentro da página do como registrar assim. Aí vem um outro site de outra dinâmica que o cara sobre, sei lá, empresas, sobre empreendedorismo, e o cara tem um artigo lá inteiro falando de tipo quais são as proteções legais que uma empresa tem que tomar para não levar não quebrar a cara lá na frente. E dentro disso aí o cara tem lá falando de tipo como é importante você registrar sua marca, e a gente conhece o trabalho da empresa como registrar, e tem um linkzinho ali que linka para você. Aquela empresa está levando a autoridade dela para você. Sim. Entendeu? Sim. Então, só isso aí já vai trazer uma autoridade para ti. Só o link. Quanto mais você tiver, mais bem ranqueado tu vai ser. Sim. Aquele teu artigo que fala sobre os 5 motivos, não sei o quê, vai subindo no Google. E, cara, é aquela coisa, uma busca orgânica no Google que é muito buscada, muitas pessoas estão buscando e caem lá e você é o primeiro resultado. Se eu não me engano, eu não tenho muita certeza dessa métrica, mas é tipo... 90 e poucos por cento são os 2 primeiros, 3 primeiros. 90% vai para os 3 primeiros. 92% eu acho, não é isso? E eu não tenho certeza se é exatamente isso, mas eu sei que é tipo coisa de 90% vai para os 3 primeiros, sendo tipo quase 60% para o primeiro. Sim. Então, 60%, cara, vai logo para lá. Isso é muita coisa. De você ter um Google Meu Negócio bem ajustadozinho, de um SEO bem ajustado. Tá, e aí me diz uma coisa, para o advogado a gente sabe desses desafios, mas também a gente sabe que tem essas oportunidades, não apenas de TikTok, de dancinha e tal, que é legal, tem gente que se identifica bastante com isso, não é o meu caso, mas é uma possibilidade real e de fato transcreve a... Transcreveu... Transcende.
Transcende, pois é, eu falei transcreve, eu disse Não sei de onde é que tu tirou isso. Transcende aquela linearidade da carreira jurídica mais formal, mais sisuda, etc. A gente conversou hoje um pouco mais cedo sobre o caso de juízes que estão saindo da magistratura e estão indo para o online, trabalhar com o online. Trabalhar prestando mentoria, ajudando advogadas, advogados a darem esses próximos passos na carreira. Fernando, a gente costuma trabalhar o segmento das startups não como uma matéria no direito. Não tem lá um livro do direito civil, direito penal, etc. E tal. No direito das startups não é que tenha um livro. Na verdade, existe um emaranhado de soluções, um emaranhado de possibilidades. E a gente costuma defender que o que existe, de fato, é um mercado chamado startups. Assim como existe um mercado chamado agro, um mercado, enfim, no segmento político, por exemplo. Bom, e nesse mercado de startups, que é o mercado que eu acho que vocês estão mais inseridos, me parece que precisa haver um diálogo mais rápido. Esse exemplo que tu deu dessa profissional que trabalhou com vocês um tempo, não fala sobre falta de competência dela, fala sobre a falta de uma habilidade. Da nossa assertividade também de saber o que ela quer. Perfeito. Mas uma falta de soft skill dela. Perfeito. É isso. Não é que ela não seja preparada. Ela talvez seja muito bem preparada, mas para uma outra posição. Como Sim. ela estava lá no Nubank, no Neon, etc. E a questão toda é: você está num mercado que exige agilidade. Exato. Por exemplo, a gente atende muitas startups e nesse mercado não tem como a gente dizer, não, tudo bem, semana que vem eu vou dar uma olhada nisso. Me parece que o tempo é muito fugaz, né? O tempo... Cara, a cada dia que passa, na realidade, as pessoas têm mais pressa de resolver tudo, né? Tá bom. A gente vive hoje numa época que as pessoas não aguentam ficar 2 minutos esperando. Uhum. A prova disso é o quanto o TikTok é forte e, tipo, as pessoas ficam naquela angústia de ter uma descarga tão rápida que são 15 segundos, são 30 segundos. Uhum. Então, e hoje no atendimento às empresas... nunca foi tão desafiador para as empresas ter esse atendimento tão rápido, tão ágil. Sim. Eu acho que, inclusive, talvez isso seja uma das grandes chaves de sucesso do meu negócio. Porque o Chat Guru, eu entendi a deixa que você deu para mim, obrigado. Mas eu entendo que o Chat Guru, na realidade, ele trouxe para as empresas essa possibilidade de uma comunicação rápida, eficiente e instantânea, digamos assim. Deixa eu só fazer um comentário, perdão. Ele não trouxe apenas para as empresas. Você tem 2 segmentos que são muito fortes. Tanto o segmento da advocacia, Sim. que não é por acaso que a gente está nessa conversa, como o segmento imobiliário. Sim. Que historicamente você também sempre foi muito bem sucedido nos trabalhos com marketing para esse segmento. Se eu sou um advogado, uma advogada, ou início de carreira, ou solo, ou que, enfim, não tem um escritório efetivamente, mas me parece que soluções como o Chat Guru me ajudam bastante. Eu estou equivocado ou é só para grandes empresas? Cara, a gente tem todo tamanho de cliente. A gente criou o sistema justamente pensando em... Ele é modularizado, ou seja, a pessoa contrata exatamente aquilo que ela vai usar. Isso termina sendo muito democrático, porque, por exemplo, eu tenho muitos que são advogados solo mesmo. Uhum. É o advogado que, às vezes, no máximo, ele tem uma secretária, às vezes é ele sozinho mesmo que atende tudo. Veja como o negócio mudou, né? Antigamente era o aluguel da sala, da internet, da impressora. Não, hoje em dia são as ferramentas que você vai usar. O cara tem a assinatura do Chat Guru, ele já mata metade da demanda dele de atendimento. Isso. Entendeu? Porque... CRM, agenda, atendimento, tudo ele consegue fazer por lá. Os fluxos, os funis, etc. E consegue integrar com outros sistemas também, inclusive. Sim. Isso que é bacana. E isso não é uma coisa muito comum na advocacia, né? Por isso, o motivo dessa nossa provocação de hoje, que estamos chegando aí no final desse nosso papo, sobre soft skills, né? Que são essas habilidades que diversos profissionais, dentre eles nós, advogados, não estamos tão habituados. Com ferramentas como o Chat Guru,
você consegue dar uma maior agilidade ao atendimento, não é? Então, me parece, por favor, também me corrija se eu falar uma grande besteira, mas me parece que o Chat Guru, ele devolve ao advogado a essência da advocacia. Eu falo sempre nisso que no latim, a palavra advogar vem do latim, significa estar junto, estar ao lado do cliente, da pessoa que você representa. E ao longo do tempo isso foi se perdendo um pouco. Sim. Mas me parece que com a tecnologia, com a inteligência artificial, com soluções como o Chat Guru, você termina tirando a burocracia do colo do advogado e permitindo com que ele foque no que de fato importa, na produção intelectual, no traquejo com o cliente, no Exato. Trato, na formação. Enfim, é isso. Eu posso compreender que essas ferramentas, elas empoderam, elas democratizam, como você falou, os advogados. Concordo completamente. Assina embaixo. Na realidade, o advogado vai poder realmente focar no que ele é bom, no que ele precisa ser bom. E toda essa questão de tipo do atendimento e até mesmo que eu sei que deve ser um grande desafio para os advogados conseguir fazer um excelente atendimento e ainda toda essa outra área que é a parte do direito mesmo, a parte do cara vai ter que ir para fórum, vai ter que tratar com o juiz, vai ter que tratar com não sei o quê. E todo esse emaranhado de diferentes áreas que um advogado precisa atuar. Ele não precisa, literalmente, ser excelente em tudo. Um advogado, hoje em dia, que, por exemplo, ele vai conseguir ir ao fórum, juiz e tudo mais, mas, ao mesmo tempo que essa parte do atendimento, ele tem uma ferramenta como o Chat Guru, vai poder fazer com que ele tenha infinitamente menos trabalho do que ele estava tendo, ou até mesmo ele tenha a possibilidade de escalar o atendimento dele, porque tem isso também. O advogado que não é aquele advogado que está sozinho, que às vezes é até dono do escritório, mas ele tem ali um nível, um fluxo de atendimento enorme e ele tem outras pessoas que podem ajudar ele no WhatsApp dele. Sim. Então, você imagina um escritório, e eu tenho um caso assim de escritório que tem 50 advogados. Todos os advogados ali, o pré-atendimento dele também, que às vezes são estagiários, eles estão fazendo esse pré-atendimento através do Chat Guru. Então, é um número local, é um número único, sendo que com 50 pessoas realizando um atendimento. Então, isso dá uma escala no negócio dele muito grande. Então, ele pode estar lidando... E, inclusive, você fez a provocação da inteligência artificial. Cara, dá para utilizar a inteligência artificial de formas incríveis dentro do Chat Guru aliado com o WhatsApp. É uma coisa que... Isso aí é um outro podcast que dá para falar só sobre isso. Então, vamos marcar esse próximo. Nando, obrigado. Valeu pelo teu tempo. Valeu, pessoal. Bom... Foi uma honra estar aqui. As redes sociais... Deixa aí tuas redes sociais do Chat Guru e as tuas pessoais. Onde é que o pessoal te encontra? No Instagram é @chatguruoficial, a página direta do Chat Guru. E o meu é o fernando.chatguru. Na realidade, eu incorporei a empresa ao meu nome, né? Já virou @fernando.chatguru. Muito bom. Valeu, pessoal. Eu sou Tiziano Gadelha, advogado criador do Oceano Azul do Direito. E estou nas redes sociais como Tiziano Gadelha. Essa é a vantagem de ter um nome diferente. Isso é raro. Valeu, Nando. Obrigado. Valeu, meu querido.